Oi, hoje a gente mergulha numa história incrível, lá no capítulo 27 de Atos. É aquela viagem de navio super tensa, sabe? Ah, sim. Com o apóstolo Paulo como prisioneiro, né? E o centurião Júlio. E toda a tripulação. Uma situação bem complicada desde o início. Exato. A viagem era para a Itália, saindo de Adramélio. Logo no começo tem uma parada em Sidom, e olha que interessante, o Júlio, o centurião, ele até que trata Paulo bem, deixa ele ver os amigos. É um detalhe que mostra uma certa humanidade ali, né? Mesmo sendo um prisioneiro. Pois é. Mas a calmaria dura pouco. Logo vêm os ventos contrários, a navegação fica difícil. Eles têm que passar por Chipre, pela costa da Cilícia, Panfilha, até chegar em Mira. E aí trocam de navio, né? Pegam um navio alexandrino, maior, que também ia para a Itália. Imagina a logística disso tudo. Nossa, sim. Mesmo assim, a coisa não anda fácil. Demoram muito para chegar em bons portos lá em Creta. E o tempo passou, né? O texto diz que foi depois do jejum. O que era um sinal claro para quem navegava naquela época de que a temporada segura tinha acabado. O inverno estava chegando com as tempestades. E é nesse ponto crítico que Paulo entra em cena. Ele chega e fala: olha, essa viagem vai dar muito errado, vamos perder o navio, a carga, e ele teme pelas vidas também. Um aviso bem direto. E aí vem o conflito, né? O centurião Júlio, que era a autoridade ali, fica entre a cruz e a espada. De um lado, Paulo, que talvez fosse visto só como um prisioneiro, sei lá, religioso. Sem experiência náutica aparente, né? Exato. E do outro lado, o piloto e o dono do navio, os especialistas. E a maioria da tripulação também queria seguir e tentar chegar em Fênix, um porto que parecia melhor para passar o inverno. E o centurião? Bom, ele ouve os especialistas e a maioria decide arriscar. Uma decisão que, olhando pela lógica da hierarquia e da técnica, faz sentido, mas ignorou um aviso que se provou crucial. E como se provou? Mal saíram de Creta e pronto. Uma tempestade violenta, um tufão chamado Nordeste, pega eles em cheio. O navio fica totalmente sem governo, à deriva. Um pesadelo no mar. Imagina o pânico. Total. Eles lutam para recolher o bote salva-vidas perto de uma ilha chamada Cauda. Usam até cordas para tentar assegurar o casco do navio para ele não se despedaçar. Desespero total. Começam a jogar carga fora para aliviar o peso. No dia seguinte, jogam até o equipamento do próprio navio. E o pior, dias e dias sem ver o sol, sem ver estrelas para se guiar, a esperança. Bom, a esperança acabou. Todo mundo achava que ia morrer ali. É nesse fundo do poço que Paulo ressurge, né? Sim. Depois de muitos dias assim, sem comer direito, ele se levanta no meio de todo mundo. Primeiro, ele lembra do aviso que deu lá em Creta. Não para esfregar na cara, acho. Não, mas para preparar o terreno para o que ele ia dizer, imagina. Isso. Ele diz para terem coragem. E aí revela. Um anjo apareceu para ele na noite anterior. Que momento, hein? Demais. O anjo garantiu que ninguém perderia a vida, só o navio. E mais, Paulo ia chegar até César, em Roma. E Deus, por causa de Paulo, deu a vida de todos que estavam no navio. A fé desse homem é algo impressionante. Ele afirma: creio em Deus que acontecerá exatamente como me foi dito. E ainda dá uma previsão concreta. Eles vão encalhar em alguma ilha. Isso muda tudo, né? Dá uma luz no fim do túnel. Com certeza. Mas a tensão continua. Chega a 14ª noite à deriva. Os marinheiros começam a sondar a profundidade e percebem que estão perto de terra. Medo de bater nas rochas, né? Claro. Aí lançam âncoras pela parte de trás do navio. Só que os marinheiros, na calada da noite, tentam fugir. Eles começam a abaixar o bote salva-vidas, fingindo que iam lançar mais âncoras pela frente. Olha aí o instinto de sobrevivência falando mais alto, né? Mesmo depois da mensagem de esperança, o medo faz eles tentarem salvar a própria pele, talvez às custas dos outros. Exatamente. Mas Paulo percebe. E ele vai direto ao centurião. Se estes não ficarem no navio, vocês não poderão se salvar. A mensagem é clara. Precisavam dos marinheiros para manobrar o navio até o fim. E o centurião age rápido dessa vez. Age sim. Os soldados vão lá e cortam as cordas do bote. Fim da tentativa de fuga. A tripulação essencial fica a bordo. Uau! Que sequência de eventos! E não para.
Pouco antes de amanhecer, Paulo mostra uma calma incrível. Ele incentiva todo mundo, eram 276 pessoas, a comer alguma coisa. Falou, olha, faz 14 dias que a gente está nessa tensão, sem comer direito. Precisavam de força para o que vinha pela frente. Exato. Ele assegura que ninguém ia perder nenhum fio de cabelo. Aí ele pega um pão, agradece a Deus ali na frente de todo mundo, parte o pão e começa a comer. Que liderança! Ele não só dá a esperança espiritual, mas cuida do básico, do físico. E o exemplo dele funciona. Funciona total. Todo mundo se anima e come também. Depois, para deixar o navio ainda mais leve para tentar encalhar, jogam o resto do trigo no mar. Preparação final para o tudo ou nada. Aí amanhece, eles veem terra, mas não reconhecem onde estão. Avistam uma baía com praia e decidem, vamos tentar jogar o navio ali. A última manobra. São para a praia. Mas o navio bate num banco de areia. A frente fica presa, encalhada. E a parte de trás? A popa começa a se despedaçar com a força das ondas. Caos total de novo. E surgiu mais um problema, né? Os soldados. Sim, os soldados querem matar os prisioneiros. O medo era que eles nadassem e fulissem. Faz sentido na lógica militar da época, mas... E Paulo? Aí entra o centurião Júlio de novo. Ele claramente já respeitava muito Paulo e queria salvá-lo. Então, ele proíbe os soldados de matarem qualquer prisioneiro. Ufa, a influência de Paulo foi decisiva até nisso. Totalmente. E aí vem a ordem final do centurião. Salvem-se como puderem. Quem sabe nadar vai primeiro, os outros se agarram em tábuas nos destroços do navio. E o resultado? O relato termina de forma marcante. Todos chegaram à terra, sãos e salvos, as 276 pessoas. Incrível! Exatamente como Paulo tinha dito que seria. Que história! É de tirar o fôlego, né? Uma viagem com aviso ignorado, tempestade, desespero, a liderança surgindo de onde menos se esperava, a fé no meio do caos e essa sobrevivência milagrosa. Fica pra gente pensar, né? Como essas coisas todas interagiram, o conhecimento técnico dos marinheiros que falhou, o medo que quase pôs tudo a perder, a autoridade formal do centurião que teve que aprender a ouvir outra voz. E a fé de Paulo, que não foi só uma crença, mas uma força que guiou e salvou todo mundo na prática. Exato. O que essa história toda nos diz sobre liderança e esperança quando tudo parece perdido? Onde a gente busca orientação em momentos extremos? Nos especialistas? Na hierarquia? Ou talvez em algo mais? Fica a pergunta.